Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Cá estou eu com mais um vídeo, só que dessa vez eu vou falar um pouco mais sobre a teoria, da nova temporada de Stranger Things, o que pode acontecer, o que eu acho que pode acontecer. Esse vídeo aqui é mais teoria mesmo, não é nada de spoiler. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora para as teorias? A quinta e última temporada de Stranger Things está lançando na Netflix no dia 26 de novembro, se eu não me engano, às 22 horas. Só que essa quinta temporada ela será dividida em 3 partes. Primeira no dia 26 de novembro, a segunda no dia 25 de dezembro e a outra, que no caso seria a terceira parte, no dia 31 de dezembro. Eu não sei vocês, mas eu estou completamente obcecada pelo Stranger Things. Eu assisto desde 2016, quando lançou a série, quando lançou a primeira temporada. Eu fiquei completamente apaixonada pelas crianças e desde então eu acompanho. Antes mesmo de criar todo esse hype na série, eu acompanho, toda a história, a jornada e eu amo de paixão e eu considero como uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Decidi trazer esse vídeo pra vocês porque eu fico pensando muito nessa série, do que pode estar acontecendo, do que vai vir. Então eu comecei a criar algumas teorias na minha cabeça que eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar com as pessoas, que não dá pra ficar guardando somente pra mim. Preciso dormir, eu preciso de respostas. Agora vamos para a minha primeira teoria. Começou com o Will e vai terminar com o Will. Essa teoria já estava na minha cabeça já faz um bom tempo. Aí, recentemente, a Netflix lançou os 5 primeiros minutos da quinta temporada. Nesse vídeo nós vemos o Will no mundo invertido, um pouco mais sobre o que aconteceu ali, que a gente vê que o Demogorgon foi atrás do Will para levar diretamente para o Vecna. Então tudo indica que realmente toda aquela história começou com o Will, com o sumiço do Will. Que é, minha filha? E pelos outros trailers também que saíram, dá claramente a entender que nós vamos ver bastante coisa sobre o outro mundo, o mundo invertido, junto com o Will. Eu acredito que possa ser que aconteça alguma coisa com o Will, não sei dizer exatamente o que, mas vai estar muito relacionado com o início e com o fim desse mundo invertido. E sem contar também que em todas as temporadas, seja na segunda, terceira, na quarta, sempre mostrou que o Will sempre teve aquela conexão com o mundo invertido. Ele não é igual a 11, por exemplo, porque ela abriu o portal. Só que o Will, ele tá meio não, né? Ele tá conectado totalmente àquele mundo, que ele sente a presença, ele sente praticamente tudo daquele mundo invertido. Agora, partindo pra minha segunda teoria, será que a mãe do Mike seria a irmã do Vecna? Essa teoria estava rolando há um tempo na internet, mas parece que agora ela voltou com força, né? Se a Karen Wheeler, né, a mãe do Mike, se ela seria a irmã do Vecna. Por quê? Antes lançaram algumas campanhas promocionais, né, mostrando alguns posters com os objetos principais de cada personagem. E o da Kate Wheeler, especialmente, mostrou uma casa. Eu vou até colocar ela aqui para vocês. Mostrou essa casa como um objeto principal. E se você reparar bem nessa casa, ela lembra exatamente a casa do Vecna. Agora aqui, gente, falar sobre sacrifícios. A pior parte pra mim é pensar nessa parte de mortes, do que pode acabar acontecendo com alguns personagens que a gente adora. E assim, eu tenho uma crítica um pouquinho sobre Stranger Things. Como eu falei, eu adoro essa série, só que, pra mim, tem uma parte que eu não curto muito, é que eles não têm coragem de matar personagens principais. Eles sempre colocam, adicionam personagens novos, diferentes, no qual você vai se apegar, você vai adorar, só que depois eles vão matar eles. Como, por exemplo, aconteceu com a Bárbara na primeira temporada, aconteceu com o Bob na segunda temporada, na terceira temporada aconteceu com o Billy e na quarta... Não. Terceira temporada aconteceu com o Billy e com aquele russo, tá sendo aquele russo. E na quarta temporada temos um Ed. Até hoje não superei. Não superei a morte do Ed. Assim, eu lembro que na terceira temporada eles introduziram a Robin. E eu lembro que eu fiquei com medo, porque eu tinha gostado muito dela. Eu queria que ela e o Steven ficassem juntos, mas infelizmente não aconteceu, mas tudo bem. E eu fiquei com muito medo de eles acabarem matando a Robin. Só que a Robin foi realmente uma exceção, que desde a terceira temporada que ela foi introduzida, na quarta e na quinta também que ela vai estar, graças a Deus, a personagem
não foi morta. Então, como eu acabei de falar, a série ela introduz personagens novos para matar. Agora, nessa última temporada, talvez isso possa mudar. Talvez aconteça mais mortes ou mortes importantes que dá aquele choque ao público, né? Então, eu acredito que essa última temporada vá sim acontecer alguma coisa. Os personagens possíveis que eu acho que eles podem acabar morrendo nessa última temporada. Não sei se fica meio óbvio, mas a Max. A Max, na quarta temporada, gente, a bichinha só tá o pó. Assim, ela é uma das minhas personagens favoritas, mas não tem como ela sobreviver ao que aconteceu. E um outro detalhe é que a gente não viu nenhuma foto promocional, pôster da Max, nada relacionado realmente a Max. Portanto, que no trailer ela sempre aparece em coma junto ali com o Lucas. Então, eu realmente não sei dizer se a Max vai permanecer viva, mas eu tenho essa teoria que vai chegar um momento que, infelizmente, a Max vai ter que, infelizmente, de base. Um outro personagem também que eu acho que pode se sacrificar, a Eleven. Eu falei no começo do vídeo, né? O Will, ele começou ali tudo, só que a Eleven, né, a 11 no caso, ela abriu o portal. Então, possa ser, eu não sei se eu posso estar errada também, que a 11, né, ela possa se sacrificar para fechar o portal. Fechando o portal, esse mundo invertido, ele nunca mais vai aparecer, ele nunca mais vai voltar, então as criaturas vão permanecer do outro lado, Demogorgon, Vecna, enfim. E tudo vai ficar bem em Hawkins. E eu também tenho essa teoria, eu não sei se essa informação é correta ou não, enfim. Mas eu vou até colocar aqui a imagem pra vocês. Tem uma imagem que foi vazada durante as gravações do Hopper e do Mike, que eles estão sentados num banco. O Hopper, ele tá meio diferente das imagens do trailer, parece que ele tá um pouco melhorado, vamos dizer assim. Porque ele tá com a barba feita, cabelo, o Mike também tá tranquilo. Esse ponto dessa imagem, o que me deixou um pouco pensativa é que eles estão sentados em um banco conversando. O Mike, ele tá com uma aparência um pouco triste. E o Hopper ali conversando com ele tudo certinho. Só que tem uma informação por trás dessa imagem que eu não sei se realmente é real ou se é uma teoria dos fãs, no caso. Nessa imagem, quando eles estão sentados nesse banco, na frente deles tem uma estátua em homenagem à 11. Então, se existe uma estátua da 11, possa ser que ela realmente se sacrifique no final da série para fechar o portal e para Hawkins ficar bem. E, obviamente, proteger todos aqueles que ela ama. Steven. Gente, o Steven. Meu medo é do Steven e de base. Que, tipo, ele é aquele personagem que você começa odiando e você passou amando. É aquele personagem que teve um ótimo desenvolvimento. Então, eu, no fundo do meu coração, não quero que nada de ruim aconteça com esse personagem. Netflix, se você matar o Steven, se prepara. Mas, enfim, voltando. Infelizmente, o Steven, ele tá na minha lista de personagens que podem sim acabar morrendo. Por quê? O Steven, ele é uma ótima babá, como nós sempre vimos na série. E ele ama aquelas crianças. E o Steven também, ele tem um negócio... Eu não me fugiu a palavra exatamente, mas o Steven é aquela pessoa super protetora. Então, pelo Steven ser uma pessoa muito protetora, eu não sei se pode ser coisa da minha cabeça, mas às vezes eu acredito que ele possa sacrificar por uma das crianças. Por exemplo, o Dustin. 2 pontos que eu acho que pode ser realmente o Steven. A primeira, quando lançou o trailer, teve uma cena que o Dustin abraça o Steven chorando. Me deu aquela sensação tipo, não, não vá. Não, você não pode ir. Eu já fiquei como? Um coração na mão. E uma segunda é que eu também não sei se isso é real, mas eu vou tentar localizar esse vídeo pra postar aqui pra vocês verem do que eu tô falando exatamente. Mas antes, né, quando tava ali no meio das divulgações, antes de estar chegando realmente a 5ª temporada, teve uma cena que também foi vazada, né, na verdade a gravação, no qual nós vemos no trailer o Will gritando run, né, só fica ali run, a gente não sabe exatamente do porquê ele tá gritando aquilo. Run! Tem uma cena das gravações que mostra que eles estão gritando run, Steve, run! Então, eu não sei se o Will tá gritando pro Steven,
Não sei dizer, mas também mostra uma cena no trailer que o Vecna tá ali com o Will. Então eu pensei, será que nessa cena tá conectada? O Will vai conseguir ver o outro mundo? Aí ele vai ver o Steven, ele vai gritar pro Steven correr. Não sei. Teorias. Eu não sei se essa morte também pode acontecer, mas eu acredito também que o Jonathan talvez possa ir, infelizmente, de base. Por quê? Tem uma cena no trailer que a Nancy, ela chora muito. Muito, muito, muito. E tem... Antes dela chorar, no trailer, se eu não me engano, é antes. Ela tá num ambiente com Jonathan. E é praticamente o mesmo ambiente que ela aparece chorando depois e limpando as mãos de sangue. Então eu não sei se essa cena pode ser algum tipo de conexão ou então um tipo de enganação, né, das cenas ali, colocando uma cena aleatória ali, enfim, não sei. Mas eu pensei por um momento que o Jonathan pode morrer, ainda mais pra salvar a vida do irmão. Porque nós não sabemos exatamente, provavelmente vai revelar também nessa nova temporada, o que o Vecna quer realmente com o Will, do porquê o Will foi o início de tudo, né? Então, não sei se ele vai querer salvar a vida do irmão ao ponto de acabar morrendo pela vida do irmão, pro Will ficar bem, né? Porque o Will já sofreu bastante, tadinho. Eu sempre tive vontade de pegar o Will, colocar dentro do potinho e proteger de todo o mal desse mundo, porque é o bichinho que sofre. A minha quarta teoria é sobre a Bárbara no mundo invertido. Quando a Bárbara morreu, né, na primeira temporada, não mostrou exatamente o que de fato aconteceu com a Bárbara. Que ela tava lá, sentadinha, o sangue sangrou, na piscina, caiu, o Demogorgon veio e pegou ela. Não mostra exatamente o que aconteceu do outro lado, ou como ela morreu, não mostra absolutamente nada. Só mostra quando a Joyce, né, vai encontrar o Will e encontra ela lá no chão morta. Então, por conta que vai ter mais cenas do Will no mundo invertido, então eu acredito que vai mostrar algo também o que aconteceu com a Bárbara. Também tem uma outra teoria relacionada à Bárbara. Eu acredito que o Vecna foi atrás do Will para tornar ele como espião, vamos dizer assim. Talvez tenha acontecido a mesma coisa com a Bárbara. Talvez a Bárbara ela foi pega para ser como uma espiã também do Vecna, assim como o Will foi. Só que talvez a Bárbara ela não resistiu a tudo isso. Então eu acredito que tenha sido isso que ela acabou morrendo, mas também não tenho certeza. Mas não, essa é uma das minhas teorias que eu fiquei pensando bastante. Uma outra teoria minha é que essa parte realmente já foi confirmada, então não é mais a minha teoria no caso. É que finalmente nós teremos respostas sobre o mundo invertido. Por exemplo, eu acredito que irá responder essas minhas perguntas, né? Porque são essas perguntas que ficam aqui na minha cabeça, como um ponto de interrogação. O meme da Nazaré Tedesco fica aqui na minha cara. Como o mundo invertido foi criado? Como aquelas criaturas elas foram criadas, como elas existiram naquele mundo invertido. E também por que escolheram logo Hawkins. É como se fosse o universo do Witch, a coisa, do mundo do Stephen King. Derry é a cidade exclusiva do Pennywise. Eu senti como se fosse essa vibe, do porquê Hawkins. Do porquê aquilo liga diretamente com a Eleven. Todo mundo sabe lá na quarta temporada que ela lutou com o Vecna, abriu o portal, enfim. Só que do porquê ela conseguiu abrir exatamente aquele portal. Como aquilo liga diretamente a ela? Como aquilo liga diretamente ao Will? Gente, são tantas perguntas que eu acho que esse vídeo ficaria mais de 2 horas se eu deixasse. E por último, uma das minhas teorias que eu não sei, eu acredito que eu possa estar meio meu que lelé da cuca, mas tudo bem. Sobre a Max também, por mais que ali eu falei que talvez lá seja um dos personagens que, né, acaba indo de base por conta da situação dela, mas ao mesmo tempo eu acredito que ela possa ser um personagem que, por mais que tudo aquilo aconteceu com ela, possa se salvar. Bom, vamos lá. Um dos meus pontos é que a gente sabe que ali a pessoa que o Vecna pega tem uma ligação com ele. E eu pensei na possibilidade de a Max, ela tá daquele jeito, tá em coma, porque a mente dela está conectada com o do Vecna. Então isso meio que explica do porquê ela pode estar em coma, né, daquela situação toda. Talvez ela possa mostrar algum tipo de fraqueza do Vecna, de estar ali ligado, ou então, assim quando o Vecna for derrotado, quando o mundo invertido, né, acabar de vez, talvez a Max volta de coma, né, da coma? De coma? Eu esqueci como é que fala a palavra. Então, gente, essas são as minhas teorias. Eu
separei elas pra contar aqui pra vocês, mas às vezes eu fico pensando em mais teorias, mais informações. Eu também sei que vocês pensam em outros tipos de teorias também, então se você também quiser compartilhar comigo, deixa aqui nos comentários. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que assim que lançar essa nova temporada, vai quebrar a internet, vai todo mundo ficar louco, muitos comentários. E assim que lançar essa nova parte, eu também vou trazer aqui um review, né, do que eu achei dessa parte 1. E assim que lançar a parte 2, parte 3, eu vou continuar trazendo aqui para conversar com vocês, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar um comentário, também deixar um like, se inscrever no canal. Beijos!